Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia. Sei que hora você vai estar vendo este vídeo. Hoje, 21 de março, sábado de 2026. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Este canal, a verdadeira religião de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos ver aqui um tema aqui que é muito usado nas religiões, né? O dia do Senhor e a volta de Cristo. As religiões, né, as igrejas pregam aí que a volta de Cristo ainda vai vir, né? Estão aguardando Cristo voltar e o dia do Senhor. Mas será que é isso mesmo? Você estudar realmente os evangelhos, naquilo que Cristo falou, você vai ver que é coisa totalmente diferente. Na verdade, vamos aqui provar, né, com esse estudo, que esse dia já se passou, né? Há 2000 anos atrás já se cumpriu o dia do Senhor e a volta de Cristo, né? O grande julgamento de Deus. Este dia trata-se de um período onde ocorreu o juízo de Deus, Cristo. Infelizmente, há mais de 1000 anos, os ensinos religiosos nunca procuraram se aprofundar neste tema. A razão é simples: medo de perder os fiéis. Todos os profetas planaram sobre este assunto, afinal, seria o grande acontecimento do Criador. Vejamos esta profecia. Está registrada em Isaías 13, de 1 a 22. Profecia contra a Babilônia. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Sobre um monte escalvado, levantem um estandarte, ergam a voz para eles, acenam com a mão, para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão, o clamor dos reinos e nações já congregados. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. Eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. É o Senhor e os instrumentos de sua indignação para destruir toda a terra. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem com destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústia de dores tomarão conta deles. E se contessem qual mulher que está dando à luz, olharão espantados uns para os outros, com os rostos de cor de fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o puro ouro, mais rara do que ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida de seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe.
cada um se voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado será morto à espada. As crianças serão esmagadas diante dos olhos deles, as casas serão saqueadas e as mulheres deles violentadas. Eis que contra os babilônios eu despertarei os medos, que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. As suas flechas matarão os jovens, eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será uma Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruir. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levantarão para lá os seus rebanhos. Porém, nela os animais do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os bodes selvagens pularão ali. As hienas ouvirão nos seus castelos e chacais nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando, e os seus dias não serão prolongados. O dia do Senhor virá como destruição contra Jerusalém. Conforme esta descrição explícita, esta profecia está se referindo para os tempos futuros, lembrando que já se passaram quase 2000 anos do seu cumprimento. Estes versículos mostram que o dia do Senhor seria um dia de destruição. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem com destruição da parte do Todo-Poderoso. Versículo 6. O próprio Jesus descreve esta situação, lá em Lucas 19, 41 a 44. Jesus chora ao ver Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto a seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão um cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. De que destruição, de que situação Jesus estava se referindo? Por que os estudiosos bíblicos não buscam entendimento sobre isso? Claramente aqui Jesus estava se referindo à grande tribulação que os estivessem em Jerusalém e iriam sofrer. Isso não dá voto, isso não dá dinheiro, isso liberta religioso, isso não dá status, isso demonstra a narrativa da volta de Cristo, isso desmonta a narrativa da futura volta de Cristo, isso aniquila os CNPJs religiosos, ou seja, os pregadores. O importante é continuar enganando o povo. Infelizmente, um dos pilares que os falsos profetas mestres utilizam é a mentira. O dia do Senhor viria em forma de fogo ardente. Outro ponto muito importante do que seria o dia do Senhor está neste versículo. Eis que vem dia do Senhor, dia cruel com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Dia cruel e ira, essa seria a marca principal deste grandioso acontecimento. Jesus também disse algo a respeito. Mateus 3,7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras,
Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Porque João Batista avisou os fariseus que a ira viria contra eles. Simples, porque tudo aconteceria naquela geração. João Batista também se referiu a outra situação de ardente fogo. Mateus 3,12. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. A quem João Batista estava se referindo sobre este fogo? As gerações futuras? Claro que não. Tudo foi projetado para aquela geração. Mas para os ditos pregadores, o ideal é futurizar tudo. O próprio Cristo, quando falou, por inspiração da mente do profeta Isaías, anunciando o que iria acontecer durante o grande julgamento no dia do Senhor, quem prometeu que Jerusalém seria um fogo e sangue? Isaías 29, de 1 a 3. Mensagem contra Jerusalém. Ai da cidade de Davi. Profecia contra Judá infiel. Promessa de livramento. Pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi, ano após ano seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome, Ariel, um altar coberto de fogo e sangue. Eu mesmo serei seu inimigo, cercarei Jerusalém, vou levantar fortes à sua volta para destruir você. Ardente furor que arde, candente que queima, ou seja, este dia viria com fogo. O apóstolo Pedro disse algo a respeito, 2 Pedro 3,10. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Quanto a isso, basta pesquisar e saberá a forma que Jerusalém, na metade do ano 70, foi quase totalmente destruída pelo fogo. A geração que ocorreu o dia do Senhor. Mateus 24, 30. Em verdade lhe digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Outro erro tendencioso dos pregadores religiosos é não aceitar esse tempo que Jesus se referiu na geração dele, ou seja, um período de 70 anos. O profeta Daniel se referiu a este período, Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Outra situação que Jesus também se referiu, todos os acontecimentos para aquela geração, é essa, Mateus 16, de 1 a 4. O período por um sinal, Marcos 8, 11 a 13 e Lucas 12, 54 a 56. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado,
senão de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Volta a apontar sobre este fato. Para a religião, isso não interessa que os seus fiéis saibam. Por favor, não confunda este sinal de Jonas com o sinal dos 3 dias na barriga do grande peixe. Aqui tratou-se do sinal dos tempos. Outro sinal é de Jonas, tratou-se da ressurreição. Vamos então aos sinais dos tempos de Jonas. Jonas 3:4. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Porque Jesus utilizou os 40 dias? Provavelmente Jesus falou essas palavras no ano 30 depois de Cristo. Então, para fechar a geração dita por Jesus, o que foi a de 70 anos, façamos um simples cálculo. 30 mais 40, 70. Eis a solução dos sinais dos tempos que ele disse aos fariseus. Pronto, fechar este entendimento. Para não confundir com o sinal da ressurreição, vou deixar descrita outra situação. Mateus 12, 38 ao 42, o sinal de Jonas. Marcos 8, 11 a 12, Lucas 11, 29 a 32. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas, se assim se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Somente para desencargo de juízo a respeito dos sinais de Jonas, esse se tratou da ressurreição, e o outro, já referido acima, se tratou dos sinais dos tempos. A vingança no dia do Senhor. O próprio Jesus disse a respeito no livro escrito para a conclusão da ira de Deus, ou seja, o livro de Apocalipse, está descrito quando se cumpriu a grande ira de Cristo. Apocalipse 6, 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá assistir? O dia do Senhor seria contra os pecadores. Quem eram os pecadores? 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, conforme este versículo, diz o Senhor, seria contra os judeus. Afinal, foram eles que receberam as leis dadas por intermédio de Moisés. Em outra situação, o próprio Jesus disse a quem seria direcionado o juízo, que foram as 12 tribos de Israel. Jesus, inclusive, disse aos seus discípulos que eles, os 12, sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Confira abaixo essa palavra de Jesus. Mateus 19, 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Quem será
Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, conforme esses 2 versículos acima, fica evidente que nunca foi prometido nenhum juízo para os não-judeus, ou seja, o povo gentil. Então, é uma grande falácia, uma grande mentira, o que ficam por aí pregando, dizendo que Jesus vai voltar e cobrar as contas das pessoas. Eles fazem isso como uma forma de estar pressionando os religiosos a cumprir votos, a cumprir obrigações, a cumprir preceitos e mandamentos e doutrina de homens, porque, afinal de contas, todos os pregadores são cópias bem mal feitas dos fariseus. E a forma mais precisa que uma pessoa pode obter o entendimento dos escritos bíblicos é como se livrar das religiões, se livrar dos comentários das Bíblias de estudo, se livrar principalmente dos ensinos teológicos e se livrar de religiões e pedir sabedoria somente ao Eterno. E se você não sabe, Ele habita em seu espírito, onde está a morada do Deus eterno em nossos corações. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui com mais esse estudo esclarecedor, do nosso canal aqui de estudo, a verdadeira religião de Deus. E está aqui mais uma coisa que os religiosos e as pessoas de hoje não têm muito entendimento. É sobre a tal volta de Jesus e o dia do juízo final, que foi para aquele povo daquela época, da geração de Jesus, e não tem nada a ver mais com nós nos dias de hoje. Um abraço a todos, esta é a verdade, doa a quem doer. Salam aleikum, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.